Vocês são duas pessoas assim que transmitem muita alegria, muita alegria de viver, sabe? Muito bem resolvidos aqui nesse planeta, né? Não tem, a gente não percebe amargura, dor, e não é porque você não tem um passado por situações difíceis, que seriam muito difíceis para outras pessoas, mas que vocês tiraram de letra, né? E eu acho que o que chama mais atenção nesse relato de vocês é justamente a forma como vocês praticaram e praticam, né, aquilo que acreditam, de uma forma muito autêntica e verdadeira, e como isso traz paz, alegria, felicidade, e transforma tudo em coisas leves, mesmo coisas assim difíceis. E naquele sonho que eu tive ali no hospital, né, ela saindo, ela despedia de mim assim, eu tava despedindo, caminhando para lá, né? Quando ela vira e faz isso, olha para mim, faz isso, era o rosto de Jéssica, né? Então eu já sabia que ela estava desencarnando para algum dinal do processo. Realmente, sabe, quem tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver, de onde vem essa alegria de vocês, porque eu sentia, né? Antes de conhecer a história de vocês, eu sentia a energia. Tudo que a gente fala no nosso canal, que a gente tenta mostrar, olha, existe o mundo espiritual de fato, né? Existe a capacidade da gente prever o futuro, existe a capacidade da gente voltar ao passado. Nós somos seres eternos. Tudo é com o objetivo de chegar nesse ponto em que vocês estão. E estão dando aí o exemplo para a gente. No início, eu vou ter que botar um pedacinho desse fim no início, na edição. Vai dar um trabalho para você, mas tudo bem, né? Não, é necessário, porque as pessoas vão ter que ver desde o início onde é que a gente vai chegar. Claro. Pode ser que a história de vida, né, como aconteceu e tal, mostrando a trajetória de vocês, só esse lado da alegria e da fé foi aparecendo do meio para o fim, né? É verdade, e se a pessoa não tiver um estímulo para esperar... No início, né? Para esperar até chegar ao meio e o fim, ela pode não esperar. Não vou ver, porque... Faça um milagre aí, Paulo. Acho que vou mostrar de trás para frente o vídeo. É isso mesmo. Tá bem feito. Tá certo. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. E aí, como é que vão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Acabamos de assistir aqui a entrevista de Dione. Foi? Olha ela aqui. Chegou de novo. Boa noite, Paulo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? Prazer é todo meu. Muito bom conhecer vocês. A gente já assiste muito seu canal. Né? Pois é, Delmídio é assíduo, né? Você também, colaboradores aí também são membros do canal, né? Assim sempre. Pois é. A presença de vocês é muito importante lá e aqui agora, principalmente, né? Você mora em Campina Grande, né? Campina Grande. Certo. E vocês moram na Bahia, né? Nós Guanambi. estamos em Guanambi, Bahia, mas nós também temos residência em Salvador. Ok, Delmídio e Dinalva. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês, né, aqui com a gente hoje. É um prazer enorme, porque a gente já se conhece do canal, né? Assim, a gente tem trocado algumas mensagens no WhatsApp. Lá no canal sempre vocês comentam, né? A gente troca algumas ideias. São membros do canal, então são pessoas mesmo assim da nossa família, né? Família Experiência. Que bom, com certeza. E então fiquem à vontade aí para seguir o roteiro que vocês traçaram, né? Se apresentem aí. Então, dizer para você mais uma vez, né, que é um prazer, uma honra estarmos aqui hoje, né? Então eu vou dar boa noite, boa tarde, bom dia, a depender do momento, né, que as pessoas possam acessar o seu canal. Dizer que o canal Experiências Luminosas é bastante interessante, importante. A gente vem acompanhando um bom tempo,
Delmi já assiste para valer. Às vezes eu vou trabalhar na UNEB, ele assiste, pela hora, à noite, vai, vamos assistir de novo. Então, assim, aqui em Guanabara, em Salvador. Eu sou de Nalva, de Jesus Santana Macedo, né, de Nalva Macedo. Eu tenho graduação em Pedagogia, né, pela Universidade do Estado da Bahia. Tenho especialização em Metodologia do Ensino Fundamental, em Psicopedagogia, mestrado e doutorado em Educação. E, ultimamente, eu estou fazendo, né, atualmente, estou fazendo pós-doutoramento na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou casada, né, com Delmi de Macedo, há 38 anos. Sou espírita, né? Antes de ser espírita, eu era católica. Tivemos 4 filhos, né? 3 filhas e um filho. Jéssica retornou para o mundo espiritual em 93 e temos 2 filhas e um filho ainda nesta ramagem terrena. Daniele Macedo, Franciele Macedo e Gabriel Macedo. Ambos moram em Salvador. Temos também já 2 netos, né? Que é uma neta e um neto. Quero dizer, mais uma vez aqui, Paulo, que é gratidão e agradecemos pela oportunidade de estarmos nos apresentando e falando um pouquinho das nossas vidas, né? Depois a gente vai estar falando sobre as experiências que consideramos luminosas, primeiramente para a nossa evolução moral, também intelectual e espiritual. Ok, então agora sou eu, né? Ô Paulo Marques, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse Dinalva aí, né? Tudo de bom para vocês, a todos, a todas e a todes. Vai depender do horário que as pessoas estiverem, né, acompanhando aí este vídeo. Estamos juntos aí, viu, Dinalva, para divulgarmos aí essas experiências luminosas. Com muita alegria que estamos aqui, né? E agradecemos, Paulo, como o Dinalva falou, pela grande oportunidade para podermos falar sobre essas experiências, né? Tudo de bom para você, para a sua família, né? Para os telespectadores. Parabéns, viu, Paulo, pela conclusão do doutorado em História. Eu tenho acompanhado você, que é arquiteto, né? Estuda a espiritualidade, apresentando aí para nós diversos relatos no seu canal de experiências luminosas. Obrigado. Você é músico, né? E escritor também, né? Tá palestrando. Exatamente. Eu sou músico, clarinetista. Eu tenho 4 livros publicados, né? Natureza, Divino Amor, que são poemas em prosa. Alameda do Bosque Azul, melhor dizendo, O Homem Nu Vestido de Afeto, que tem todas essas experiências que nós vamos falar hoje. Alameda do Bosque Azul, que é inspirado pelo espírito Américos, e também Vidas Entrelaçadas pelo mesmo espírito, e agora nós começamos a escrever também Uma Estrela em Meu Caminho, tá certo? São livros psicografados, né? Não, são livros inspirados, né? Aí ele vai transmitindo a inspiração e eu tenho a responsabilidade de jogar no papel, no computador, as informações que ele passa para mim, no caso, né? Depois eu vou precisar desses links, né? Todos que vocês estão informando aí a gente, os canais, né? Que vocês trabalham, os de vocês e das instituições. Aí vocês passam para a gente e eu coloco na descrição do vídeo, porque aí quem quiser entrar em contato, né, acompanhar. Inclusive, esses livros as pessoas podem encontrar na Amazon.com. Aí eu vou mandar os links para você também, entendeu? Para você divulgar os livros, os títulos, né? Porque aí a gente coloca tudo na descrição. Ok. Hein, Paulo, nós sabemos que aqui no seu canal, Experiências Luminosas no YouTube, você recebe diversas pessoas, né, de todas as religiões, católicos, evangélicos, espíritas, religiões afrodescendentes, Umbanda, Candomblé. Isso é muito importante, né, porque as religiões devem, sim, dar as mãos com o único objetivo de melhorar, né, este mundo ainda conturbado, né, um mundo ainda de provas e expiações. A nossa experiência luminosa, ela está entrelaçada, vamos assim dizer, com a doutrina dos espíritos, né? Ou seja, com o espiritismo. Então, nós não poderemos falar da nossa experiência, da nossa história, sem falarmos do espiritismo, porque, como já falei, são histórias que fazem parte umas das outras em todos os sentidos, certo?
Então, geralmente, em algumas palestras, por exemplo, que realizo, eu cito a nossa experiência com a nossa filha Jéssica Macedo, né, que nasceu com anencefalia, mas a pessoa mais indicada, como já tinha falado para você antes, com essa experiência da anencefalia de Jéssica, é Dinalva, né, a minha esposa, companheira, amiga, que teve aí a grande missão, vamos assim dizer, de receber Jéssica em seu ventre, e mesmo quando soube no 4º mês de gestação, pela ultrassonografia, que Jéssica, a menina, era portadora de anencefalia, Dina, entendendo que ela, a mãe, não corria risco de vida, conduziu a gravidez até os 9 meses, dando oportunidade a Jéssica de vir ao mundo e cumprir a sua prova ou sua expiação. Então, é um prazer imenso para mim estar dividindo esta experiência luminosa com Dinalva Macedo aqui no seu canal. O prazer é nosso. A princípio, eu vou pincelar algumas informações e também fazer a minha apresentação rápida também aqui antes, né? Eu sou Delmídio Macedo, natural de Guanabí, Bahia, ator profissional, inscrito no Sindicato dos Artistas Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado da Bahia, administrador especializado em Lato Sensu, MBA, Gestão Pública. Geralmente eu viajo aí por todo o Brasil fazendo os trabalhos artísticos, né, como teatro, declamações de poemas e tocando clarinete nesses eventos. Aqui atrás, Paulo, tem uma pintura, não sei se você está vendo aqui, uma pintura psicopitografia, né? Foi um quadro pintado pelo médium de Salvador, né, Medrado, quando ele esteve aqui, e esse quadro tem uma ligação com o processo de Jéssica, e no final, se der tempo, eu vou comentar sobre isso, tá bom? Ótimo, quadro muito bonito, eu estava já observando aí. Esse quadro aqui ele foi pintado em 9 minutos e pouco, com as pontas dos dedos, pelo espírito Vicente. Isso mesmo, é Vicente, através de Medrado, né? Então, eu vou falar um pouquinho dele Legal. Depois, se der tempo. Então, Paulo, na década de 40, um senhor de nome Eudálbio Neves de Freitas, que chegou em Guanabí, em nossa cidade, visitar os familiares e amigos. Ele era de Guanabí, mas veio visitar os amigos, e um desses amigos era o meu avô, né, o Delmídio Neves de Macedo Filho. Lembrando que na minha família tem 3 Delmídios: Delmídio Neves de Macedo, Delmídio Neves de Macedo Filho e Delmídio Neves de Macedo Neto, que sou eu, né? Então, quando eles estavam colocando o papo em dia, a conversa se declinou para o tema religião, né? E aproveitando dessa forma a oportunidade, o senhor Eudalbo fala para o meu avô, Delmídio, eu conheci a doutrina espírita, que é ciência, filosofia, religião, codificada por Allan Kardec em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né, que veio matar a morte, né? Nós somos espíritos imortais e continuamos vivos em outras dimensões com nossa individualidade, nosso eu interior. E o Espiritismo está modificando vidas. Assim falava o nosso amigo Eudalbo, né? E meu avô estava ali embriagado com aquelas informações, né? E quando Eudalbo percebeu o interesse do meu avô, ele, então, retira o Livro dos Espíritos da pasta, faz uma dedicatória ali e entrega o Livro dos Espíritos ao meu avô de presente. O meu avô recebe o livro, começa a devorar aquele livro, e no seu íntimo, parece que ele já conhecia aquelas informações. Então, o meu avô começa a estudar em sua residência com os filhos, posteriormente com os amigos, e assim, os primeiros estudos e as primeiras sessões mediúnicas iniciaram-se semanalmente na residência do meu avô. E foi justamente nesta família que eu reencarnei.
e nós continuamos aqui estudando esse manancial de amor, e tivemos essa experiência, né, que Dinalva vai relatar agora, posteriormente, com o processo de Jéssica, né, que teve o processo da anencefalia. Então, fique à vontade, Dinalva, para dar continuidade, falando aí sobre essa experiência, né, que vocês tiveram de ter essa criança que ela viveu pouco tempo, né, depois que nasceu? 5 dias. 5 dias. Pois é, e às vezes o tempo é muito relativo, né, porque às vezes uma fração de segundo muda a vida inteira, né, quanto mais 5 dias, e mais a gestação também, né? Nós também vamos contar passando pela adoção, né, que nós temos um filho do coração, depois de Jéssica. Eu sou a filha mais velha da minha casa, tenho 58 anos de idade, não tenho medo de falar a minha idade, né, nessa reencarnação, 58 anos de idade. Então, assim, por ser a pessoa mais velha, na minha cidade não tinha universidade. Então, e meu pai também não deixava sair para que pudesse estudar, ou em Salvador, ou em BH, né, que é a capital, em Belo Horizonte. Então, eu fiz o quê? Fiz magistério a nível médio, né? Fiz magistério para eu falar como é que eu conheci Delmídio. Aí eu fiz contabilidade e também fiz administração, tudo a nível médio. E quando eu fiz magistério e administração, eu fazia um à noite e outro pela tarde. Aí depois eu fui estagiar e trabalhar no setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Guanabi. Na prefeitura, eu conheci uma colega e foi por intermédio dessa colega que eu conheci Delmídio Macedo. Mas antes de conhecer o Espiritismo, eu era católica e agradeço muito a Deus pela oportunidade, né, que a Igreja Católica também me propiciou vários conhecimentos a nível espiritual, né, que me ajudaram a compreender a dimensão da vida para além da matéria. E aí, mas antes de chegar no Espiritismo, eu era muito questionadora. Eu lembrei quando você estava assistindo hoje, né, a sua fala juntamente com a sua mulher, Dione Marques, né? Você falou que você questionou muito o padre. Falei, meu Deus, quando eu tinha 13 anos de idade, né, que eu ia todos os domingos para a igreja, quando finalizava a missa, eu ficava, assim, encostada numa parte da parede e perguntava para o padre Baroni na época, né? Padre, eu gostaria de saber que, assim, para ir para o céu, eu acho muito difícil ir para o céu. Tinha 13 anos. Eu não sou uma pessoa má, mas como é que acontece, por exemplo, se eu viver 70 anos aqui na Terra e se eu não for para o céu? Eu vou ficar infinitamente sofrendo no inferno? Mais do que 70 anos que eu vivi aqui? Então, que Deus é esse? Aí ele virava para mim e falava, são mistérios de Deus, são mistérios de Deus. E eu ficava com angústia tão grande, com um aperto tão grande dentro do meu coração, e ficava questionando, que Deus é esse que vai para o céu ou vai para o inferno eternamente, ficar sofrendo? E isso aí foi passando, mas sempre continuando, indo para a igreja, sendo catequista, etc, etc. Quando eu conheci Delmídio, né, que foi em agosto de 1983, ele questionou para mim uma pergunta que foi assim, que instigou e que foi revolucionária para eu poder conhecer o Espiritismo. Ele me perguntou, você acha que o seu espírito nasceu no dia do seu corpo? Eu falei, mas eu nunca pensei nisso. Então, assim, foi uma pergunta revolucionária. Eu fiquei, meu Deus, que negócio é esse? Você eu te emprestar aí o Livro dos Espíritos, você lê? Falei, lógico. Aí ele me prestou o Livro dos Espíritos e eu devorei em uma semana. Então, assim, vários questionamentos que eu fazia sobre a questão de ficar no inferno para sempre, né, da imortalidade da alma, de Deus, que Deus é esse, do Deus vingativo da época de Moisés. Então, assim, que minha mãe dizia assim, não fala isso que Deus castiga, não faz isso que Deus castiga, etc, etc. Então, assim, o Livro dos Espíritos, ele veio propiciar com muitos ensinamentos, com muitas perguntas e respostas, que eu acabei me libertando dessa angústia que tinha dentro de mim e desses questionamentos. Sim, voltamos para Guanabi, né? Depois veio Franciele chega quando Daniele tinha 6 anos, e nós planejávamos também ter mais um outro filho, mas não era de imediato. Nós eu engravidei, nós, né, Macedo? Resultado, quando eu engravidei, Jéssica veio com anencefalia, né? A falta do cérebro, né?
Sim. Mas, assim, quando eu engravidei, com 4 meses, eu queria também saber. Eu vou saber fazer a ultrassonografia para saber o sexo. Quero saber o sexo. Quando chegamos, né, eu na educação básica, né, levei Daniela, minha filha, eu falei, Dani, amanhã hoje vai fazer a ultrassonografia para saber se é menino ou menina. Você quer ir com manhã para a escola? E ela foi para a escola. Quando nós retornamos no final da manhã, de uma escola de educação básica que eu lecionava pela manhã, e outra escola de educação básica que eu lecionava pela tarde, que era já no ginásio. Fui fazer a ultrassonografia. Quando eu fui fazer, o médico ficava fazendo, olhava, colocava o aparelho, ficava olhando e olhando, falando, você vai fazer a ultrassonografia para quê? Quem é teu médico? Eu falei o nome do meu médico, etc, etc. Também amigo dele, que é Guanabí, a cidade pequena. Guanabí tem só aproximadamente, não tem nem 100 mil habitantes ainda, né? Aí ele disse assim, se eu fosse você, eu procuraria seu médico hoje. Eu falei, por quê? Procure seu médico hoje. Ele não falou nada comigo, só falou, procure seu médico hoje. Eu falei, mas tá bem? Como é que tá? Tá tudo bem? Não, procure. Aí ele deu o resultado, né? Eu não olhei na hora, deu dentro do envelope. E eu fui para casa, caminhando com o Daniel. Quando chegou aqui numa praça, que antigamente era chamada Praça do Feijão, que hoje é uma praça bastante movimentada aqui em Guanabí, eu peguei e abri o envelope. Quando eu abri o envelope, estava anencefalia ou microcefalia. Anencefalia tinha 2 interrogações, que era mais provável que seria anencefalia do que microcefalia. Aí eu fiquei questionando para mim mesma, e Daniele vindo, peguei na mão da Daniele com 6 anos, né? É negação, cefalia, negação de cérebro. Aí eu comecei assim, ficando, questionando, né? Quando eu cheguei em casa, aqui nessa mesma casa, aí eu falei com o Macedo já estava vestindo a roupa para ir para Codevasf, eu falei, Macedo, eu acho melhor a gente procurar um médico hoje, procurar o nosso médico. Aí a minha médica, né, médico, aí ele falou assim, o que é? Não tem importância que venha um homem, que venha mulher, não tem importância. Eu falei, não, mas não é isso. Aí quando eu mostrei para ele, nós pegamos um dicionário grande, que nós herdamos até do avô de Macedo, bem grande. O que tinha anencefalia nesse dicionário antigo? Anencefalia, monstruosidade. Imagina. Né, não tinha nem que falar que era falta de cérebro, da caixa craniana, etc, etc. Monstruosidade. Falei, meu Deus, mas assim, é claro que esses dicionários hoje, eles já foram revisados. Mas é um dicionário bem antigo, bem antigo. Falei, aí Marcelo falou assim, o que é isso, monstruosidade e tal? Eu falei, vamos procurar o médico. Aí, quando eu cheguei no médico lá, aí ele falou, se fosse a minha mulher, aí começou a falar, explicar, sinaliza aqui que pode ser microcefalia ou anencefalia. Se fosse a minha mulher, ia fazer o aborto, ia abortar. Mas como vocês têm uma religião, sabia que nós éramos espíritas, né? Ou melhor, somos espíritas, tem uma religião, vocês vão... Eu falei, coloca em risco a minha vida? Não, porque como nós temos 2 filhas, né, Franciele e Daniele, se colocar em risco a nossa vida, não, a minha vida, não coloca em risco a sua vida. Mas assim, na época eu tinha 28 anos de idade, mas você com 28 anos de idade, na época também eu estava fazendo pedagogia, né, estava estudando, fazendo pedagogia. Você com 28 anos de idade, você é nova, depois você pode engravidar daqui 2, 3 meses, etc e tal. Eu falei, se não coloca em risco a minha vida, então nós vamos até os 9 meses. Sim, viemos para casa. Quando chegamos aqui em casa, e Macedo esse dia não foi trabalhar, à tarde, né, ele explicou lá para o pessoal da Codevasf, etc, e ficou aqui. Estamos em casa, pensativos, né, pedindo a Deus quais eram os ensinamentos, quais eram as reflexões que nós precisávamos aprender, né, com esta reencarnação. Resultado, fechando aqui essa conversa, em relação ao que ele chegou a poder falar conosco aqui em casa. Foi a melhor gravidez da minha vida. Mas as minhas colegas sabiam que eu ia gerar um neném e que o neném ia morrer. Eu falei, meu Deus, você está com um neném na barriga que vai morrer. Meu Deus, você está com um neném na barriga. Tranquilo, porque foi a melhor gravidez da minha vida. Podem ficar tranquilos. 9 meses, acho que uns 4 dias antes, né? Tranquilo, que já tinha cumprido todo o estágio, né, dos 9 meses, fomos fazer a cesariana. E a Letícia, essa a minha cunhada, né, a irmã de Delmídio, ela foi conosco. Então, o que nós fizemos de manhã? Levantamos, pegamos o evangelho,
Fizemos a leitura, pedimos espiritualidade, né, que nós íamos para o hospital, que Jéssica estava chegando aquele dia, com certeza ia dar tudo certo, que ela ia retornar, não ia demorar muito tempo, mas que nós íamos adotar uma criança, né, que ela poderia voltar através dessa criança que nós vamos adotar, ou através dos nossos netos só em outra oportunidade, mas nós íamos adotar uma criança porque ela ia retornar. E fomos para o hospital. Chegamos cedo no hospital. Eu sei que 6 e pouca no hospital, aí chega já a médica ginecologista que ia fazer o parto e o outro médico ia dar anestesia. Ela chega na porta e bate, fala assim, Dinalva, eu sei que se eu falasse com você assim, você mora em Cubatão, alguma coisa assim. Poderia até imaginar poluição, alguma coisa, mas não tem uma explicação que possa falar porque sua menina está chegando com anencefalia. Eu falei com ela, aí ela, todo mundo sabendo que a gente era espírita, né? Mas como vocês são espíritas, vocês já devem ter encontrado uma resposta. Eu falei, já encontramos sim, fique tranquila que nós já encontramos. Aí ela fez a cesariana, mais ou menos eram as 9 horas, 8 para 9 horas, e falou assim, vocês querem ver a criança, vocês querem levar a criança para o quarto? Eu falei, lógico. Aí quando a criança nasceu, eu falei, você vai ligar mesmo? Eu falei, vou ligar. Aí falava alto. Vou ligar, doutor Fritz, doutor Bezerra de Menezes estão aqui nos ajudando. Jéssica, se você quiser voltar depois em outra oportunidade com o neto, ou com o filho, ou filha, com o filho, né, que no caso nós vamos adotar um menino. Você volta, mas nós vamos ligar. E aí eu fiz a ligação, etc e tal. Sim. Aí Jéssica veio, Jéssica não mamava, né? Não mamava. Aí nós compramos, todos os dias nós comprávamos soro. Porque abriu o soro, dava para ela, tentava dar. Ela não bebia, jogava fora, comprava outro. Todos os dias, Marta de comprar soro. Quando foi, mais ou menos, na quinta-feira, ela nasceu um dia de segunda-feira, eu acho que foi 11 de outubro de 1993. Quando foi numa quinta-feira, eu falei com o Marcelo assim, eu vou tirar a roupinha de Jéssica e vou olhar a Jéssica, vou conhecer o corpo de Jéssica que eu não conheço. Eu fiz cesariana, não senti nada. Foi tudo tranquilo, pegava a Jéssica, não dava mamar, porque ela não mamava, né? Aí, quando eu fui olhar, assim, nós olhamos o corpo de Jéssica, ela estava, assim, toda, já, o corpo dela faltando oxigenação. Toda amarelinha pior. Tá faltando oxigenação, Jéssica já tá passando por um processo, já trabalhando, porque ela estava, assim, até então, vivendo, porque ela tinha alimentado, né, quando estava dentro do meu ventre. Pelo cordão, né? Já estava, já era segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias sem alimentar. Então, já estava, assim, desfalecendo, né? Eu falei, Jéssica já está passando pelo processo de transformação, etc. Levamos o evangelho para lá. Sempre a gente fazia o evangelho, conversava, etc. e tal. Resultado. Nesse mesmo dia à noite, na quinta-feira à noite, Macedo sonha que estava tendo uma reunião dentro do próprio apartamento lá do hospital, que é da Policlínica de Guanambi, vários médicos participando, enfermeiros, enfermeiras, mas não eram médicos e médicas materiais encarnados, eram espíritos médicos e médicas. Participando e tal, falando do processo de desencarne de Jéssica. Tinha uma mulher que essa mulher ele tinha muita afetividade com essa mulher, muita ligação com essa mulher, que estava lá também participando dessa reunião. Mas ele não sabia quem era essa mulher. Quando os médicos saíram, né, pela porta, né, e quando a mulher saiu também, ela virou para ele e deu um tchauzinho. Quando ela virou para ele e deu um tchauzinho, ele viu a cabeça de Jéssica. Falou, poxa, essa mulher é o espírito de Jéssica. E ele sonhou, né, e na realidade foi um sonho, mas foi uma participação também que ele estava participando desse processo de desencarne de Jéssica. Aí falou assim, ela vai desencarnar depois da manhã. Ela desencarna sábado. Aí Macedo, na sexta-feira de manhã, Macedo falou, Dina, Jéssica já está para desencarnar, Jéssica vai desencarnar sábado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque contou, né, a questão da reunião espiritual, etc, etc. Vai desencarnar sábado. Quando foi no sábado, todos os dias, 7 horas da manhã, de segunda não, terça, quarta, quinta, sexta, 7 horas da manhã, a médica chegava
e ia olhar como é que estava, e Edinaldo, está tudo tranquilo, tudo tranquilo. Esse dia ela chegou às 7 horas da manhã, bateu uma porta e falou, mas não vou vir agora atender vocês, não. Eu já estou por aqui, eu vou estar passando para os outros apartamentos, depois eu venho atender vocês. E Macedo também tinha falado até com o pai dele, tinha falado para o seu Gutenberg, né? O seu Gutenberg também já se encontra no mundo espiritual, falou com ele assim, meu pai, Jéssica vai desencarnar no sábado. Contou do caso, né? O caso é etc e tal. Quando foi umas 10 horas da manhã, Jéssica desencarna, né? E quando nós notamos que Jéssica estava desencarnando, aí a gente pegou Jéssica, né, do bercinho, forramos, assim, aquele banco, lembra, Marcelo, do banco do hospital, um banco não, das pessoas sentarem, assim, dentro do apartamento, forramos, colocamos Jéssica deitadinha, nós abrimos o evangelho, foi proposital, preces para quem acaba de desencarnar, de morrer, fizemos uma prece, colocamos também, assim, as mãos, falei com Jéssica, né, Macedo também, que ela estava voltando para o mundo espiritual, mas foi uma experiência maravilhosa, né, que foi uma das melhores gravidezes da minha vida, e se depois ela quisesse voltar, que ela voltaria através do nosso filho, que nós íamos adotar, ou através de netos, ou em outras oportunidades, né, mas que a vida continuava, e que foi uma experiência maravilhosa e tal, e agradecemos a Deus. Jéssica falece. Aí Macedo ligou para o pai dele, falou, Jéssica acabou de falecer, etc e tal, ele foi lá para o hospital, e depois, quando a médica chega, nós falamos com ela, Jéssica acabou de desencarnar, faleceu. Aí ela, tudo bem, etc e tal, fez todo aquele processo que tem que fazer, e também ficou preocupada, assim, às vezes com a gente, mas nós já estávamos, assim, foi assim, se eu disser para você e para os ouvintes, né, das pessoas que vão depois acessar, né, vou falar esta live, não sei, dizer esse relato, né? Esse relato, né, foi uma das melhores experiências, foi a melhor gravidez da minha vida, foi do momento que, assim, estava mais em paz comigo mesmo, né, e sempre questionando, conversando com Jéssica, passava a mão na barriga e falava, você vai voltar para o mundo espiritual, mas fique tranquila, você vai ter a oportunidade de ficar 9 meses aqui na barriga, para cumprir uma certa programação que você não cumpriu em outras existências, etc, etc. Eu estava na educação básica, né, como professora de educação básica, uma colega minha falou assim, ô, Edinaldo, tem uma pessoa que veio de São Paulo, que mora na fazenda de minha colega, né, que é da nossa colega, e ela está com uma criança aí, ele tem 4 meses, ela está querendo doar a criança. Eu falei que como você quer uma criança, vai que você quer adotar essa criança. Aí, quando foi, eu falei, então tá, fala com ela, que aí ela ligou para mim, a outra colega ligou. Fulano de tal falou de novo que você quer adotar uma criança, vocês querem adotar uma criança, tem uma criança aqui na nossa fazenda, que os avós dele moram aqui com a gente, e a mãe o ganhou lá em São Paulo e veio para aqui. Já tem 1 mês aqui. Ele chegou com 3 meses, já estava com 4 meses, né? E ela quer doar a criança. Mas tinha outra mulher também que queria fazer a adoção, que era uma médica. Inclusive, hoje nós a conhecemos. Aí ela falou assim, tem outra médica também querendo. E eu falei com ela, tem essa colega minha, que é professora, e tem essa outra colega também, que é médica. Aí começou a falar com ela, e disse, não, eu quero que dá para essa aí, que é sua colega, aqui, no meu caso, nós, né? Aí eu quero que dá para ela. Eu falei, mas no início eu não quero que fala quem é a pessoa, a família, mas depois nós vamos falar, porque nós não vamos negar a origem do nosso filho, porque é uma questão de identidade, né? É um direito dele conhecer a sua família biológica. Mas durante o processo da adoção, nós não queremos que fala quem é a família. Tudo bem. Aí, isso foi no dia, ela ligou para mim no dia 10 de janeiro, de outubro de 1998. Quando ela ligou para mim, e ela falou, não, eu sei que você está querendo adotar, a criança já tem até nome, mas se você quiser mudar o nome dela, porque assim, a minha cunhada é advogada, ela vai fazer todo o processo, se você quiser mudar o nome da criança também. Aí ela me disse, eu falei, como é o nome dela, da criança? Gabriel. Quando ela falou que o nome da criança era Gabriel, eu estava até embaixo, aqui em casa tinha um pé de manga, eu estava embaixo do pé de manga, o telefone na época era sem fio, e saí correndo, falei, Macedo, o nosso filho chegou, Gabriel chegou, Gabriel chegou, Gabriel chegou. Isso foi em 10 de outubro de 1998. Quando foi no dia das crianças, isso foi no sábado, aí sábado, domingo, na segunda, nós fomos pegar Gabriel, pertinho daqui. Eu falei, o que é que eu vou fazer? Minha irmã, na época, trabalhava no fórum,
Falei, vou levar a minha irmã, que trabalha no fórum, ela vai lá e pega, etc e tal. E a mulher assinou um documento falando que tinha... Mas ela foi só assim, protocolar, porque ia ter todo um processo, né? Mas que não falasse nada agora, etc e tal, depois ela ia saber quem era a família. Minha irmã foi pegar a Gabriel. Quando o Gabriel chegou, assim, e a avó chorou, que virou um horror, e falou, ô, minha filha, você vai doar seu filho, não doa seu filho, não doa seu filho, e ela doou, né, falou, não, eu vou dar sim, e fez a adoção, e doou, e a avó ficou chorando, ninguém sabe para onde é que vai, ninguém sabe que é a família que vai poder adotar, etc, etc. Aí a minha colega falou, não, fique tranquila, porque ela prometeu que ela, e ele também, né, que o casal vai falar e não vai negar a relação biológica dele com a família biológica dele, não vai negar, pode ficar tranquila, é uma colega minha, é uma pessoa, gente boa, etc, etc. Trouxe. Chegou no dia de Nossa Senhora Aparecida, minha mãe é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, chegou, inclusive nós comemoramos 2 aniversários dele, no dia 21 de maio, que ele nasceu em maio de 98, e também no dia 12 de outubro, que quando ele chegou na nossa casa. São 2 aniversários que nós fazemos. Aí, quando ele chegou, nós pegamos o evangelho, sentamos ali no sofá e falamos, esta é tua casa, meu filho, aqui é tua mãe, botei assim, apertava, e Marcelo, aqui é teu pai, mas você tem outro paizinho, você tem outra mãezinha, mas aqui é a tua casa, você fica tranquilo, a gente apertava e tal, fazia o evangelho, fizemos o evangelho. Gabriel começou a adoção só veio concretizar, de fato, depois de 5 meses, em março de 99. Quando aconteceu, né, todo o processo de adoção, nós fomos visitar a família biológica. Aí falei, fulana de tal, nós queremos agora, um dia domingo, vamos visitar a família biológica. Levar para a vozinha, que ficou chorando. Quando chegamos lá, filmamos, na época, né, acho que a pessoa, Sandra, né, levou a máquina, filmou. Franciele chorou. Falou, meu Deus, ele levou uma bonecona grande. Meu Deus, se tomar Gabriel, meu Deus. Falei, quieta que Franciele, não vai tomar Gabriel, não. Aí nós fomos, ficamos o dia todo lá na casa deles. E o resultado, a mãe dele mora em São Paulo, e nesse dia de março a mãe já estava aqui, porque ela veio para poder fazer o processo, né, de adoção. Um parênteses. No fórum, a juíza, hoje não mora aqui em Guanabi, foi falar, você vai doar mesmo seu filho, etc e tal, e ela, vou sim, eu vou doar para ela. Eu ajoelhei e falei assim, obrigada, Zélia, que você veio para ser a mãe biológica dele, e nós vamos cuidar do seu filho. Continua também sendo seu filho, Zélia. E deu um abraço em Zélia, que a juíza falou assim, meu Deus, eu nunca fiz uma adoção igual essa, que a mãe que está recebendo, né, e a avó e a mãe biológica que está doando, todo mundo numa boa. Então, assim, Gabriel, até 11 anos de idade, hoje ele tem 24, nós comemoramos o aniversário dele aqui em Guanabi, porque depois de 11 anos, eu fui fazer doutorado em Salvador, e a família toda foi, Marcelo já era aposentado, a família toda foi morar em Salvador. As 2 filhas já moravam lá, então levamos Gabriel também, com 11 anos de idade. 11 anos foi. Então, até 10 anos, Gabriel fez aniversário aqui. Então, todo o aniversário de Gabriel, a gente ia pegar a família biológica. A vozinha, o vozinho, que é seu Marcolino e Dona Helenice, e tinha um irmão dele também, e uma irmãzinha dele e os primos. Inclusive, em todas as fotos, até 10 anos de idade, tem a família biológica dele. Porque é um direito dele. Então, assim, ele trabalhou, eu acredito que ele trabalhou legal isso. Um parêntese. O pai dele é cantor. Então, quando a mulher quando a mãe dele doou o Gabriel pra gente, deu pra gente um CDzinho, não foi um CD, não foi? Aí, o que acontece? Quando o Gabriel começou a falar, Marcelo pegou o CD do pai dele, e tem um cantor brega do Ceará, né? Um cantor, mas mora hoje em São Paulo. Quer dizer, hoje não sei, na época morava em São Paulo. Aí, Marcelo gravou várias fitinhas, uma fita com as músicas do pai de Gabriel, e Gabriel começou a falar e cantar com as músicas do pai biológico, que ele gravou. Então, Gabriel cantava as músicas do pai dele. E falava também, etc e tal. Só que quando ele começou a entender por gente, ele também sabia que ele tinha outra família, né? Que ele tinha outra mãe, que ele tinha outro pai. Só que até hoje ele não conhece o pai biológico. Agora a mãe, toda a família biológica ele conhece. E tem as relações melhores possíveis. Inclusive, ele vai chegar quinta-feira agora, já chegando, ele vai para casa da avó.
vai lá ver a avó. Quando, no ensino médio que ele fez, no ensino médio em 2016, eu acho que ele tirou o ensino médio, a avó ficou uma semana em Salvador, nós levamos, para ela poder participar de todo o processo, né, da formatura dele, do ensino médio. Ele fez agora... A mãe nunca se arrependeu, não, né? É biológica. Nunca se arrependeu, mas também a mãe mora em São Paulo, vem de vez em quando aqui. No Dia das Mães, às vezes, o Garcia já ligou para sua mãe? Às vezes ele liga, mas ele liga sempre para a avó materna. Para a avó materna, assim, ele tem uma relação muito forte com ela e com a avó. Inclusive, na formatura dele, que ele formou o ano passado? Foi ano passado, não foi, Zé? Não, no início do ano agora, em março, que ele fez engenharia mecânica. Ele formou e a gente era para levar o avô e a avó, mas o avô e a avó, eles não foram, porque eu tinha um filho que não estava bem, estava doente, etc e tal. Mas Gabriel também é empresário, viu? É um empresário na área de negócio de curso de inglês. Já? É bem dedicado e comprometido. Tem equipe, né? Ele dirige uma equipe com várias pessoas. Na área de gastronomia? Não, na escola de inglês. Inglês, sim. Ele fez engenharia mecânica, mas sim. Ele não desde quando ele estava no ensino médio, na graduação, ou ensino médio não, no ensino fundamental, quando ele estava na quinta, que ele foi para Salvador, ele foi na sexta série, não foi sexta, sétima, oitava, estudar em Salvador, todo o dinheiro que nós dávamos para ele merendar, ele guardava o dinheiro da merenda e levava a merenda para a escola. Então, ele ia juntando, ele comprava capa de celular, ele comprava... E ele depois tornou... Hoje, ele é empresário, ele tem firma, ele é dedicado, comprometido. Ele é uma pessoa que nós o amamos muito, como as nossas filhas. Inclusive, tem melhores relações com as outras duas irmãs, né, que é Daniela e Franciele. Elas os amam. Ei, Paulo, os melhores possíveis. Na minha concepção, no meu entendimento, Jéssica... Gabriel é a reencarnação de Jéssica, entendeu? Assim que eu penso, eu não posso afirmar, mas o amor que Gabriel tem por nós, a amizade, aquilo me passa essa informação, entendeu? Uhum. Dinalva, não sei se pensa assim como eu. Não, eu não tenho dados para poder afirmar, mas eu acredito que Jéssica não é reencarnação de Gabriel, não é reencarnação de Jéssica. Que Jéssica está chegando através de outras vias, que é netos, etc, etc. Mas, assim, são hipóteses, né? O importante é que não chegaram em nossas vidas por acaso. E continuam a jornada evolutiva. E tanto, Gabriel questionava para a gente assim, e se Jéssica não tivesse voltado para o mundo espiritual, ia me adotar? Aí, com certeza que ele ia adotar sim, meu filho. Aí, Franciele fala assim, foi numa quarta-feira, lá no mundo espiritual, você falou, eu vou nascer lá em São Paulo, depois vou para minha família lá na Bahia que está me esperando, aí você chegou, essa Franciele, quando ele chegou, Franciele tinha 6 anos e Dani tinha 12 anos. Então, assim, e Franciele que conta toda essa história para ele e tal... Mas, assim, ele é resolvido e bem resolvido. Porque a gente não escondeu dele. Na escola também não. Quando ele pedia para ele desenhar a família, né? Até que uma colega minha falou assim, Mardina, que negócio é esse que Gabriel estava na alfabetização? Que eu pedi para Gabriel desenhar a família dele. Só tem França e Dani. Gabriel desenhou mais 2 irmãos? Quem são esses outros 2 irmãos? Aí, não, mas Gabriel é adotivo, né? Então. Inclusive, ela contava essa experiência de Gabriel para as outras crianças adotivas na escola, que eram adotivos, né? Porque algumas mães... Mas ele tem 2 irmãos lá, por parte da mãe? Na época, quando ele foi adotado, ele tinha só 2 irmãos, né? Que era Gabriela e Renato. Só que hoje ele tem mais irmãos, acho que ele tem uns 5 ou 6, né? Com ele. Mais ou menos isso. Por parte de mãe biológica. E, inclusive, tem relação com eles. Inclusive, Gabriela, agora em junho, no São João, ela mora em São Paulo hoje, ela veio para aqui, para Guanabi, e Gabriel fez um churrasco aqui em casa, e foi pegar a Gabriela e a irmãzinha, a prima dele, que mora em São Paulo, né, para vir para o churrasco aqui em casa, e a avó também, a avó veio para o churrasco no São João, o avô acho que não veio, o avô também veio, não veio? O avô não veio? Os primos vieram, então, assim...
as relações são as melhores possíveis. Já comprei os... Gabriel chega quinta-feira, eu falei com ele, ô, Bi, amanhã já comprou os panetones para você levar para casa da sua vozinha. Ele, amanhã não gosta de panetone. Eu falei, mas você vai levar para sua avó. Certamente então, assim, ela adora, né? E também, mas é claro que a avó materna aqui, né, por parte de coração, que é minha mãe, meu pai, ele também ama do mesmo jeito. Seu pai então, já é falecido? Meu pai faleceu em julho de 2018. Inclusive, Paulo, quando meu pai faleceu, Gabriel estava aqui, Bia também estava aqui, minhas irmãs vieram, e umas tinham voltado para Salvador, meu irmão que mora em Campinas, nós fomos visitá-lo, né, cedo, ele ficou 8 dias no hospital, e aí eu falei, sinalizava que o meu pai ia falecer naquele dia, aí eu falei com minha irmã, vem para aqui logo, compra passagem, vem para aqui para Guanabi, porque meu pai vai falecer, já está tudo indicando que ele vai falecer hoje. Aí minha irmã veio, meu irmão veio direto de Campinas para aqui, e quando o meu pai estava falecendo, eu coloquei a mão, falei, meu pai, volte para o mundo espiritual tranquilo, meu avô deve estar aí, que é seu pai, a minha avó deve estar aí, que é sua mãe, que ela faleceu em 77, vai tranquilo, meu pai, você está no meu coração. E eu sei que a mulher, o pessoal lá da UTI fala, vocês são espíritas? Você é espírita? Porque essa é a maneira como a gente falava do desencarne do meu pai, né? Aí... Interessante, Paulo, que, só cortando de novo um pouquinho, quando a minha avó, Letícia, né, estava desencarnando, o meu avô conversou com ela, olha, Letícia, você está desencarnando, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. E quando o meu pai também estava passando por esse processo, a minha mãe fez isso, né? Ô, Gutenberg, você está desencarnando, vamos orar nesse momento, confiar em Jesus. E quando minha mãe estava no Aristide Maltês, lá em Salvador, Dinava teve essa missão, né, de dialogar com ela lá em Salvador, falando da desencarnação dela. Eu quero só fazer um complemento aqui, antes de falar da sua mãe, que a mãe dele ficou um mês lá em Salvador com a gente, ela faleceu, primeiro que meu pai, ela faleceu em 2017, meu pai faleceu em 2018. O meu avô, em 93, quando Jéssica chegou e partiu, não, eu estava grávida de Jéssica, porque Jéssica veio em 93, mas ela nasceu em outubro de 93, e meu avô faleceu em maio de 93, que é meu avô paterno, que é o pai de meu pai, que eu falava, meu avô está aí, está acolhendo o senhor, etc e tal. E quando meu avô faleceu, eu vi que os pés dele já estavam esfriando, porque assim, a doutrina espírita nos ensina que dos pés vai começando a esfriar, não é a própria ciência, né? Vai subindo, etc e tal. Eu vi que meu avô também ia desencarnar, e eu falei, meu avô, o senhor está indo tranquilo, a minha avó está aí, e minha tia gritando, elas não são espíritas, né? E tal. E eu, vai tranquilo, fica bem tranquilinho. Meu avô faleceu como se fosse um passarinho. Fiz isso do mesmo jeito também com seu avô, seu Dilmídio. Eu fiz isso também. Você, Dilmídio, li o Evangelho. Falei, senhor, vai tranquilo, o senhor já está indo. Desencarnou. Conversamos muito e eu sou bastante tagarela, viu, Paulo? Não, mas é bom, porque eu fico conhecendo bem vocês, né? E fazendo conexões aí da vida de vocês. Paulo, deixa eu só fazer um complemento aqui em relação ao nome de Gabriel, que eu acabei esquecendo. Quando a mãe de Gabriel foi registrar Gabriel em São Paulo, que ele já veio com o nome de Gabriel, ela estava na fila para registrar, né? E outra mulher, quando a mulher, a escrivã, perguntou assim, qual é o nome que você quer colocar? Ela pensou, a mulher da trás falou para ela, coloque o nome de Gabriel. E tudo vai somando, né? E também, outro relato que eu acabei esquecendo. Antes de Gabriel chegar, um ano antes, eu fui participar de um curso de formação, aqui em Brumado. Brumado é próximo a Guanabi, uns 500 quilômetros de Salvador. Não, 600, que são 140 de Guanabi. Eu fui fazer um curso e durante uma semana lá, curso de capacitação, né? Vários professores da região e professores estavam lá. Foi logo depois da LDB, foi em 97. A LDB 93, 94, 96 e 97. A gente foi fazer cursos. Aí a professora, né, que estava nos capacitando, é um curso formativo, falou assim, a gente vai escolher alguém para que durante a semana, a gente vai falar do anjo da guarda, né? A gente vai escolher o nome da pessoa, mas ninguém fala quem é.
Durante a semana, a gente vai escrevendo cartinhas, vai escrevendo recados. Nós só vamos revelar na sexta-feira, isso era na segunda-feira. Na sexta-feira, a gente revela quem é o anjo da guarda. Uma professora aqui, do município de Riacho de Santana, que é próximo a Bom Jesus da Lapa, tem uma cidade chamada Bom Jesus da Lapa, que tem o Bom Jesus da Lapa, a uns 600 quilômetros de Salvador, próximo daqui, uns 80 quilômetros a 100, ela que tirou o meu nome e ficou assim, eu tenho isso guardado, eu tenho guardado, escrito, que eu mostrei para Gabriel quando ele chegou. Foi um ano antes dele chegar, que ele ainda estava no mundo espiritual. Eu falei, ela falou assim, Dinalva, proteger você durante uma semana é demais, porque você é muito conversadeira. Ela não falou que você é conversadeira, mas foi o que ela quis dizer. Mas eu recorro ao anjo Gabriel, porque ele vai te proteger. Um ano antes. É muito sinal, né? Muito sinal. É muito sinal. Aí nós guardamos. Quando ele começou a ler e tudo, falei, olha, tudo já estava planejado, já estava escrito nas estrelas. Que você é o nosso filho do coração. Uhum. Mas ele não tem dúvida. Então, assim, são vários acontecidos que vão somando para a gente ver como é importante, mas nós estamos conectados, né, o mundo material com o mundo espiritual. Só para complementar aqui, lembrar daquela minha fala no início, né? Esse quadro aqui atrás, Paulo, psicopitografado pelo médium, fundador e presidente da instituição Espírita Cidade da Luz, em Salvador, quando ele esteve aqui, nesse período que Dinalva estava grávida de Jéssica, aproximadamente esse período, o médium Medrado veio ministrar uma palestra aqui e fazer essa psicopitografia, né, pintar os quadros. E ele faz esse leilão, né, desses quadros. E aqui em casa, na biblioteca, onde Dinalva está, tem um quadro de Daniele, um quadro de Francis e Gabriel, né? E aí eu estava na Câmara de Vereadores de Guanabi, quando ele terminou de pintar, ele pintou vários quadros. Aí, quando ele terminou esse quadro, e ele começou a leiloar, eu dei o lance que ele pediu inicialmente, na época era R$100, eu acredito, assim, mais ou menos, e aí eu dei o lance, né, de R$100. Aí ninguém quis mais dar o lance, né? Eu falei, meu Deus, isso aqui... Aí, quando eu fui perceber que eu comprei o quadro, a fisionomia assim, desse quadro me lembra, né, me lembra assim a minha família, né, os lábios, alguma coisa assim. Aí veio a intuição que seria talvez uma pintura mediúnica de Jéssica, algo assim, né? Um retrato de Jéssica. Psicopitografado. É verdade, Eu já soube, eu já soube de casos de crianças que foram até abortadas, né? Não chegou nem a nascer viva. E depois o pai, a mãe, ou o irmão, quando chegou lá do outro lado, no EQM, encontrou esse irmão grande já assim, como um rapazinho, uma mocinha, e disse, não, eu sou aquele seu irmão que foi abortado, né? Então, a forma como o espírito está lá do outro lado, a gente não sabe. É possível que... Exatamente. Que Jéssica esteja assim, uma mocinha, né? Quando vocês chegarem lá... Porque assim, o perispírito é elástico, fluídico, semimaterial e pode se mudar de acordo à necessidade do espírito, né? É verdade. Então, Paulo, agradecer aí a você, agradecer a Dinalva por esse depoimento lindo, parabenizar por esse canal maravilhoso, né? E agradecer a Papai do Céu pela vida, né? Pela reencarnação, por estarmos aqui e desejar, assim, a todos os internautas muitas felicidades, muita paz e que Papai do Céu possa estar abençoando. Se você tiver alguma pergunta a fazer para nós, alguma coisa assim, fique à vontade. Olha, o que eu gostei muito assim de ouvir toda a história de vocês, porque é a história de uma vida, né, inteira, né? Vocês fizeram assim um panorama da vida de vocês desde a juventude. É interessante, eu conheci... A gente tem tanta coisa em comum em termos de data, de alguns episódios. Eu conheci a minha esposa em 83 também. Foi, 1983. Só que a gente casou um pouco mais tarde. Eu levei 4 anos para casar, né? Casei em 87. E na década de 90 começaram a nascer nossos filhos. 90, 92, né? Nasceram também nossos filhos. Quer dizer,
é de uma época, né, muito parecida. Linalva tem 58 anos, eu tenho 59, né? Uhum. Nós temos E idades muito, muito próximas. eu tenho 61. Eu te falei, Paulo, uma certa vez, que quando te vi no YouTube, eu lembrei de um amigo nosso lá em Espinosa, Minas Gerais. Você tem um olhar, tem a expressão fisionômica, né, desse nosso amigo, e eu até comentei com o Dinalva isso, né? Na verdade, nós não estamos nos encontrando pela primeira vez, viu? Com certeza, já tivemos outros momentos, talvez em vida passada, ou até mesmo em sonhos, né? Eu me lembro que você falou isso. Você fez um comentário, não foi faz tempo. Foi, faz tempo. Mas eu leio todos os comentários, não tem nenhum comentário que eu não leio no canal. Não sei até quando, mas por enquanto está dando para ler todos. Certinho, meu amigo. E assim, vocês são duas pessoas assim que transmitem muita alegria, muita alegria de viver, sabe? Muito bem resolvidos aqui nesse planeta, né? Não tem, a gente não percebe amargura, dor, e não é porque você não tem um passado por situações difíceis, que seriam muito difíceis para outras pessoas, mas que vocês tiraram de letra, né? E eu acho que o que chama mais atenção nesse relato de vocês é justamente a forma como vocês praticaram e praticam, né, aquilo que acreditam, de uma forma muito autêntica e verdadeira, e como isso traz paz, alegria, felicidade, e transforma tudo em coisas leves, mesmo coisas assim difíceis. Momento de morte, né, que você citou aí, que você, o seu pai, por exemplo, né, que você pôde conversar com ele, dizer a ele que fizesse a passagem em paz, que voltasse para casa, né, que ia ser recebido pelos outros. Isso é o que eu gostaria de dizer a todo mundo que está passando por uma situação como essa. Por exemplo, meu pai está com 92 anos e está numa situação que a gente não sabe como é que ele ainda está vivo. Porque ele está vivo em Recife, ele teve já muitas infecções, aí toma antibiótico, fica bom, uma semana depois começa de novo, aí toma antibiótico, fica bom, aí parou de comer, colocou uma sonda no nariz, aí estava definhando, a gente achou que ele ia morrer, botou a sonda, revigorou, e está nesse processo, né? E eu gostaria muito de poder chegar junto dele. Ele ainda está lúcido, apesar de tudo, sabe? Apesar de todo esse sofrimento, ele está lúcido. E eu gostaria muito de poder chegar junto dele e conversar sobre isso. Mas eu sinto uma barreira muito grande, até da parte dele mesmo, sabe? Eu não sei se é um medo que ele sente. A gente conversava muito sobre espiritualidade quando se encontrava. Era um assunto do que a gente conversava, né? Porque poucas pessoas conversam sobre espiritualidade, né? A maioria acha esquisito, não acredita, ou tem medo, ou relaciona com a morte, e a morte para eles é uma coisa abominável, né? Um tabu. Aí eu tenho poucas pessoas que conversam sobre isso, e meu pai era um deles. Mas quando ele foi aproximando assim, da velhice extrema, eu acho que ele foi ficando preocupado com essa possibilidade, né, de deixar o corpo e partir para o outro lado. Ele calou, quando ele se aproximou disso, ele não conversava mais comigo, nem sobre isso, nem sobre nada. Ele mesmo dizia, quando eu estou diante de você, eu me calo. Eu não sei porquê. Eu acho que era uma espécie de tabu. Era, né? Porque ele praticamente agora não está falando mais. Tem pessoas que não querem nem saber de falar de morte, né? E eu e Dinalva, por exemplo, assim, enfrentamos esse processo da morte com tanta naturalidade. Eu acho também que é pelo conhecimento, né? E saber que nós somos espíritos imortais, que nós vamos nos afastar do corpo físico, deixando uma roupa velha e seguindo a nossa evolução espiritual e voltando para casa, né? Porque a verdadeira vida é o plano espiritual. Mas eu acho que está sendo uma lição. Você sabe, cada relato traz uma mensagem assim principal, né? No meio das outras. Você viu o de Dione, minha esposa, que foi publicado ontem não, sexta-feira, trouxe a mensagem do perdão, né?
aprofundou o conceito, o que é perdão verdadeiro, e o que é que a falta de perdão pode digamos, causar na nossa vida, de coisas ruins. Mas a mensagem que vocês estão trazendo para a gente é justamente a mensagem de fé, de vida, de como a gente acreditar nesse mundo espiritual pode transformar nossa vida numa coisa leve, apesar de ter coisas que perturbam o processo da continuidade, como a filha de vocês que foi gerada por 9 meses na barriga e foi embora com 5 dias, e vocês levaram isso assim com tanta leveza, com amor, transformou isso, essa tragédia, entre aspas, num ato de amor, né? De aceitação, de acolhimento. E naquele sonho que eu tive ali no hospital, né? Ela saindo, ela despedia de mim assim, ela estava despedindo, caminhando para lá, né? Quando ela vira e faz isso, olha para mim e faz isso, era o rosto de Jéssica, né? Então eu já sabia que ela estava desencarnando para o final do processo, e aí foi muito assim, aplicávamos passes em Jéssica sempre, todos os dias, né? Dando carinho, porque ela não alimentava, né? E a alimentação dela é a alimentação do passe, né? Do amor, do aconchego. A energia que ela nasceu durou 5 dias. Quando acabou, ela foi embora, porque não tinha mais a energia. Exatamente. Foi o combustível que ela recebeu para ficar conosco 5 dias, né? Os 9 meses, mais 5 dias. Então, eu até meu netinho está sendo gerado agora, né? Vai fazer 5 meses de gestação. E a gente constrói tanta coisa na cabeça da gente, imaginando a vida dele, né? Então, eu já fico imaginando assim, o que é que eu vou brincar com ele, de que é que eu vou brincar como avô, né? Já pensei em fazer uma casinha na árvore. Eu moro aqui na frente de um açude. Campina Grande tem 2 açudes grandes, o açude velho, que é o que abastecia a cidade antigamente, e o açude de Bodocongó, que é o açude que foi criado para abastecer também a cidade, terminou não servindo, a água não tinha qualidade. Mas é um açude grande, então aqui na frente da minha casa tem um parque ecológico e esse açude faz parte dele, né? Aí eu fico imaginando, soltando barquinho com ele ali. Eu vou fazer com ele um barquinho de vela e soltar e ver o barquinho ir embora, o vento levando, né? Tudo isso a gente fica imaginando. Aí eu fico... Depois eu dei por mim, eu digo, poxa, quanta coisa eu estou construindo na minha cabeça, que já não é mais aquela gestação só do corpo dele que está sendo feita ali, mas é toda a vida dele que está sendo gestada na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Aí eu digo, poxa, como deve doer se uma criança dessa nasce e não sobrevive, né? Ou não nasce, porque não morre só o corpo, morre toda essa construção que a gente faz. Essa expectativa, né, dos pais, dos avós, né? Essa expectativa. E no caso de vocês tiveram que fazer essa gestação sem essa expectativa, mas acolhendo com o mesmo amor, né, com a mesma doação. Interessante, Paulo, assim, no Evangelho do Lar, né? A criança metia o pé assim, o pezinho saía assim, aquele negócio todo, a gente cariciava, conversava, dialogava. Foi uma experiência fantástica para nós, né? Você me fez lembrar, assim, por exemplo, né? Nós tivemos, porque eu sou clarinetista, e tem também um sax, sanfone, né? Que está guardadinho ali. Eu estava no aniversário do meu neto lá em Salvador, do nosso neto lá em Salvador. Aí veio uma imagem na minha cabeça, né? Que aquele menino vai tocar saxofone. Eu via ele tocando saxofone, né? Pá, aquela alegria toda. Eu acho que é a minha cabeça também, como músico, idealizando isso. Aí, tal, pouco tempo depois, eu soube que ele tinha dado febre alta, né? E deu uma convulsão. E o pessoal estava muito preocupado com isso. Eu falei, não, tranquilo, vai dar tudo certo. Porque eu vi aquela imagem, eu acreditei naquela imagem e entendo que ele vai se realizar aquela imagem, né? E aí, esse instrumento, inclusive, eu estou guardando para presenteá-lo no futuro. Que bom. Eu me lembro que a mensagem de Jesus é justamente nos convencer de que nós não somos apenas o corpo, né? E que a nossa vida não é aqui nesse mundo. Ele mesmo dizia, eu sou rei, mas não sou desse mundo. O meu reino não é desse mundo.
E ele dizia, eu quero que vocês vivam no mundo sem ser do mundo. Isso. Conscientes de que vocês não são do mundo. E isso vai fazer com que a carga de vocês seja leve. Ele disse, o meu peso é leve e meu jugo é suave. Quer dizer, é isso que eu estou vendo na vida de vocês, sabe? Que por vocês crerem e não ter a certeza, né? Porque não é só uma questão de fé, de crença. A certeza, né? Porque quando você, eu acredito, você pode desacreditar amanhã. E quando você tem certeza, pronto, aí tá feito. Acreditar é uma escolha, né? Você escolhe acreditar. Mas você saber que é uma coisa que não é diferente mesmo. Então, o que eu tenho visto é que essa consciência, esse saber que é uma consciência, um conhecimento, né, sobre uma realidade, que nós não somos apenas o corpo, que nós somos espíritos eternos, que a gente vai e vem, e eu estou vendo a funcionalidade disso, a utilidade disso, para transformar a nossa vida num processo leve, mesmo quando a gente enfrenta perdas, inclusive decepções, problemas, transtornos. A forma como vocês adotaram, acolheram também Gabriel foi da mesma forma, né? Vocês acolheram com todo amor. Aí foi o contrário, ele não foi gestado, mas foi acolhido como se tivesse sido. Verdade, Foi o contrário de Jéssica. Jéssica não sobreviveu, mas foi gestada, como se fosse viver uma vida longa. Então, esse complemento entre Jéssica e Gabriel se encaixa justamente aí, sabe? Onde um terminou, o outro começou e continuou. Paulo, quando eu ensinei Gabriel a dirigir, né, aqui em Guanambi, quando eu vou em Salvador, eu falei, eu vou em tal lugar, não, eu vou te levar lá, ele acompanha, quando tá com a mãe, ele fica atrás da mãe assim, observando, cuidando da mãe, né, então é maravilhoso. É uma coisa linda, né, muito bom. A história de vocês. Ei, Paulo, só aqui um complemento sobre a questão de quando Jéssica, né, que a gente sabia que Jéssica ia voltar, e na época a Franciele só tinha 1 ano e Daniele tinha 6 anos, 6 para 7 anos. Daniele falava assim, sabia que a gente falava, nós não escondemos dela, falava assim, não, Nenezinha vai voltar para o mundo espiritual. Aí tinha hora que falava assim, dá vontade de chorar, não chora não, porque vai voltar e não vai morrer. Então, assim, a gente trabalhou desde com elas também, com a criança, com a irmãzinha, né? A outra ela só tinha 1 ano e a gente não sabia. Mais de 7 anos, Daniela, a gente trabalhava assim. Mas foi assim, então, assim, esse processo de trabalhar, não é que a gente não sente saudades, a gente sente saudades. Quando eu sinto saudade do meu pai, eu converso com ele, falei, ei, seu Douglas, como é que você está aí? Fique tranquilo, porque aqui está tudo tranquilo. Minha mãe está tranquila, porque minha mãe... Mas é uma saudade acompanhada, né? Porque você sente a presença dele ali, conversa com ele, né? Mesmo ele... Eu vou dirigindo daqui para um metro, quando chega ali que eu vi que chega no como é que fala? No sinal, aí eu venho na cabeça, e aí, seu Douglas, você tá como aí? Fique tranquilo, que aqui tá tudo bem. Continua, eu agradeço a Deus por ter sido meu pai aqui, eu te amo, viu? Porque meu pai foi maravilhoso, foi uma pessoa, assim, muito amorosa, me colocava no colo. Era uma pessoa, assim, que não teve a escolarização, não estudou. Só apenas aprendeu a escrever o nome. Mas ele tinha a escolarização do mundo, aquilo que o próprio Paulo Freire já nos ensinava. Sabedoria, né? A sabedoria. O próprio Paulo Freire já nos ensinava. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Meu pai tinha leitura do mundo. Porque, assim, como ele viajava, ele tinha carro, né? Ele pegava muito, assim, de um lugar para outro, pegava madeira, outras coisas, levava. Então, ele conhecia vários lugares. Então, ele aprendeu muito, mas através da luta do dia a dia da vida. E eu lembro como hoje, em 2015, quando eu terminei o meu doutorado, que eu liguei para minha mãe e falei assim, já terminei, já fiz a defesa. Aí minha mãe, eu acendi a vela, Nossa Senhora Aparecida, agradeceu. Aí eu falei com meu pai ficou numa alegria tão grande que meu pai falava bem assim para os colegas dele daqui,
Eu tenho uma filha doutora, mas é doutora de verdade. Não é médica, doutora de verdade. É de verdade. Ela fez doutorado de verdade. E aí, eu trabalhei na roça, né? Eu peguei capim, eu peguei feijão. Eu morei na roça até 11 anos de idade. Então, o fato de morar na roça, eu sou a pessoa mais velha, né? Meu menino fala, minha mãe só era da roça, que eu fui da roça, né? Então, assim, e o fato de ter conseguido, né, galgar, né, na minha vida, na minha profissão, fazer mestrado, fazer doutorado, eu devo muito também a Macedo, porque eu fiz mestrado e doutorado, foi depois de casada. Eu fiz especialização depois de casada. E também agradeço muito aos meus pais, porque eles saíram da roça, não deixavam a gente ficar na casa de família, de amigos, né, de parentes, mas eles mudaram da roça para a cidade para que nós pudéssemos estudar, continuar estudando. Então, assim, eu agradeço demais aos meus pais, a minha mãe, Maria, né, o meu pai, Duca, né, Gisele Santana, que hoje encontro no espiritual, e também a meu esposo, Delmir Macedo, que foi uma pessoa, assim, que muito me ajudou. Eu comecei com Letícia e vou encerrar com Letícia. Letícia teve CA, né, ela estava magrinha, uma excelente palestrante, e ela assumia a tribuna, ministrando palestras, com uma alegria tamanha, com uma fé fantástica. Só estava o ossinho ali, e ela dando palestra entusiasmada, né, falando da vida após a morte, que nós somos espíritos. Então, quando ela estava desencarnando no hospital, ela chamou o marido dela, né, e disse assim, eu estou indo. E ali desencarnou e partiu. Então, é uma coisa fantástica, assim, entendeu? Paulo, muito obrigado, meu irmão. Poxa, eu que agradeço. Realmente, sabe, quem tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver, de onde vem essa alegria de vocês, porque eu sentia, né? Antes de conhecer a história de vocês, eu sentia a energia. Eu falava com o Delmídio e ele me manda, né, ainda aqueles vídeos tocando sax, né? Sax, clarinete. Clarinete. Declamando versos, com tanta alegria, satisfação de viver, de ir para encontros sobre espiritualidade, viajar. Eu ficava assim, admirando a beleza da sua alegria, mas agora eu sei de onde elas vêm. E ela vem não só, né, de vocês terem realmente alimentado isso, mas vem de família, né? Vem do seu avô, da sua avó, pai, mãe, quer dizer, é um processo altamente maturado, sabe? E é um exemplo de vida para todos nós, porque é isso que nós buscamos. Tudo que a gente fala no nosso canal, que a gente tenta mostrar, olha, existe o mundo espiritual de fato, né? Existe a capacidade da gente prever o futuro, existe a capacidade da gente voltar ao passado, nós somos seres eternos, tudo é com o objetivo de chegar nesse ponto em que vocês estão. E estão dando aí o exemplo para a gente de vida, de como enfrentar os momentos de chegada, de partida das pessoas nesse mundo. Poxa, então eu é que agradeço aí tudo que eu aprendi hoje com vocês, essa energia maravilhosa. Eu espero que permaneça comigo e com todos que estão nos assistindo aí no mundo todo. Muito obrigado. Ok, Paulo, agradeço de coração. Deixa eu só contar uma coisa aqui. Quantas vezes, por exemplo, em Salvador mesmo, né? Em Salvador aqui, a gente vai muito em Salvador, muito, muito, muito. Mas você nem foi para Salvador no dia 1º, foi 2 de novembro, voltou agora. Porque às vezes fica lá com o neto, ele está aposentado, né? E aí eu vou sempre também. E um dia desse mesmo estar em Salvador, mas você estava assistindo, a gente assiste muito no seu programa, muito, muito, no seu canal. Aí eu falei, gente, eu estou com um pouco baixo astral. Eu vou assistir Paulo. Aí fomos assistir, lembra, César? Eu falei, bora assistir, até em Salvador. Aí eu falei, vou assistir, vamos tomar um café, com dia de sábado à tarde. Vamos assistir aqui, vamos agora assistir Paulo aqui. Que bom saber disso. Seu canal traz muitas energias positivas, muitas reflexões valiosas, que transcendem a matéria, né? Independente de religião, se é católica, se é evangélica, se é espírita, se é ateu. Então, assim, são ensinamentos maravilhosos. Nós só temos a agradecer Paulo e dizer que nós somos... Eu mesma sou fã, viu? Macedo é um horror. Como ele também está aposentado, só fica assistindo. Olha, e agora eu sou fã de vocês também, tá? Eu gostei muito de conhecê-los, da energia de vocês, do exemplo de vida, né? No início,
eu vou ter que botar um pedacinho desse fim no início, na edição. Para dar um trabalho para você, mas tudo bem, né? Não, é necessário, porque as pessoas vão ter que ver desde o início onde é que a gente vai chegar. Claro. Pode ser que a história de vida, né, como aconteceu e tal, mostrando a trajetória de vocês, só esse lado da alegria e da fé foi aparecendo do meio para o fim, né? É verdade, e se a pessoa não tiver um estímulo para esperar... No início, né? Para esperar até chegar ao meio e o fim, ela pode não esperar. Não vou ver, porque... Faça um milagre aí, Paulo. Acho que vou mostrar de trás para frente o vídeo. Isso mesmo. Está bem feito. Tá certo. Obrigado, então, e fica aí a porta aberta para vocês entrarem sempre que quiserem, trazer novidades, contar mais algumas coisas ou dialogar com a gente, tá à disposição, certo? Bacana, amigo. Então, eu aproveito para desejar a vocês um Feliz Natal, né? Esse vídeo não está sendo visto agora em dezembro. Claro. Está sendo visto em 2023 já, mas estamos aqui, hoje é dia 19 de dezembro, véspera quase de Natal, então eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, um ótimo 2023. Para você também, família, Lidione, todo mundo aí, as filhas. E Obrigado. Quando for divulgar aí, você avisa para a gente. Eu aviso, com certeza. Nós queremos agradecer também, viu, Paulo? Agradecer a você, agradecer a sua família, a sua mulher. Fala com ela que foi maravilhosa a entrevista dela. Adorei. Falei com a Marcelo, meu Deus, mas ela é tão assim, centrada, ela é tão meiga. E eu falo demais, eu quero aprender com ela. Nós assistimos todinha, assim, porque é muito centrada, muito tranquila, maravilhosa, né? Que pois ela ficou surpresa, porque ela não tem noção da dimensão que ela tem, né? As coisas simples para Deus, para quem tem um coração assim, Deus no coração, se tornam muito grandes e a pessoa mesmo que traz essa simplicidade não percebe. Então ela ficou espantada assim com a repercussão do que ela falou. Ela nem esperava que fosse tão bem recebido, né? Mas foi muito bem recebido pelas pessoas e ela ficou muito feliz com isso. Ô, Paulo, eu aprendi com você. Agora eu vou convidar a Dinalva para tomar um sorvete. Agora é sua vez, você está aí com ela, né? Aí vai pegar um sorvete, tá bom, Paulo? Vai pegar um sorvete que está no congelador ali da geladeira. Pronto. É só você sair do quarto, ir para a sala e tomar um sorvete. Aí, igual o Paulo fez, é isso aí.